Preparando, vamos todos juntos? Preparando a noiva para o seu arrebatamento. Outra vez? Preparando a noiva para o seu arrebatamento. Ali está a nossa divisa que vamos repetir. Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer imperfeição, mas santa e inculpável. Este é o decreto do ano, este é o tema do ano. Os amados podem se sentar. Pregamos várias mensagens em cima deste texto. Vamos retornar ao tema, preparação para o arrebatamento. Queridos, Deus colocou esse tema em nosso coração, preparar a igreja para o arrebatamento. A voz dos profetas em toda a terra fala do arrebatamento. São tantas as visões, são tantas as profecias, são tantas as vozes, são tantos os sinais, dizendo, Cristo está às portas. Será que nós cremos nisto? Se eu creio que Cristo está às portas, eu preciso me preparar para o arrebatamento. Então vamos retomar o tema. É o tema do ano, por vários ângulos. E hoje, na preparação para o arrebatamento, queremos falar de lavar sua vestimenta de justiça. Como estão as suas vestes? Como estão as suas vestes? Nosso texto base hoje será Apocalipse, capítulo 7, versos 9 a 17. Convidamos-los a que leiamos juntos este texto, a uma só voz. Em seguida, olhei e diante de mim descortinava-se tão vasta multidão que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidas com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono, com o rosto em terra, e adoraram a Deus, exclamando, Amém. Louvor e glória, sabedoria, ações de graças, sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então, um dos anciãos me indagou, quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhes respondi, meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus e o servem de dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede, não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Aleluia. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma certa senhora compartilhou que estava no banheiro pela terceira vez naquele dia.
E enquanto lavava as mãos, ouviu dentro de si uma pergunta: por que você está lavando as mãos? Ela disse: bem, eu acabei de usar o banheiro. Retornou a pergunta: mas você não lavou já as mãos hoje pela manhã? Ela disse: mas eu lavo as mãos sempre que eu uso o banheiro. E aquela voz diz: por que então você não toma a lavagem da sua roupa celestial com a mesma importância? Ela disse: eu lavo as mãos para remover qualquer germe que porventura tenha se apegado às minhas mãos. Mas por que você não encara o lavar das suas vestes com a mesma importância? Quando eu li essa história, veio-me algo ao coração. Semana passada, li alguma coisa sobre: você lava bem as suas mãos? E mostrava lá uma pesquisa de quantos médicos lavam bem as mãos e quantos não lavam bem as mãos. E quantos segundos normalmente as pessoas usam para lavar as mãos de qualquer jeito e lavar bem. Recordei-me imediatamente das minhas aulas de enfermagem no lar, no meu primeiro ano de seminário. Como estávamos sendo preparados para os campos missionários, a gente estudava de tudo, desde a fazer parto, dar injeção, enfermagem no lar, etc, como se faz uma cama, como se carrega um doente. Ali eu aprendi a lavar as mãos. E quando eu li isso a semana passada, eu disse: uau, eu sei lavar as minhas mãos. Aprendi no meu primeiro ano de seminário. E refleti em cima da mensagem. E eu gostaria de demonstrar como se lava as mãos. Porque muitas vezes nós fazemos de conta que lavamos as mãos. Ou fazemos de conta que lavamos as vestes. E nós queremos que Deus nos leve a uma experiência profunda. Ainda que leve mais tempo. E hoje então, não é? Com tantas enfermidades, até li que igrejas católicas cortaram uma parte da missa para ninguém cumprimentar o outro, para não transmitir essas doenças. Eu vou pedir a alguma pessoa aqui que me ajude. Como se lava as mãos? Se aqui tivesse uma torneira, não é? Se houvesse aqui uma torneira, só um pouco. Ó. Ok. Como você lava as mãos? Primeiro, você lava as mãos passando entre os dedos, ok? Você lava por cima, você lava o dedão, faz isso. E se aqui tivesse uma torneira, passaria a mão ensaboada na torneira, para que ao vir a água, ok. Assim eu estou garantido de que verdadeiramente as minhas mãos estão limpas. Amém? Dá mais trabalho, é um pouco mais de tempo, mas você está seguro de que foram embora todas as contaminações. Muito bem. Queremos refletir sobre como estão as suas vestes e da importância
de lavarmos as nossas vestes espirituais e termos o cuidado de mantê-las incontaminadas, assim como temos cuidado de lavar as nossas mãos para que elas não transmitam enfermidades. Amém? Como vamos nos preparar para o arrebatamento? Vamos falar de arrebatamento e o texto que estamos usando está falando de vestes. De vestes. Algumas perguntas. Primeiro, você sabe que tem uma peça de roupa, uma vestimenta que Deus lhe designou? Deus lhe deu uma vestimenta. Segunda pergunta. Você porventura sabe como cuidar desta vestimenta? Terceira pergunta. Para que é exatamente esta vestimenta? E a quarta pergunta. Como essa vestimenta está ligada ao arrebatamento, que é o nosso foco, preparando-nos para o arrebatamento. Finalmente, por que você toma a lavagem da sua roupa celestial como menos grave e menos importante do que a lavagem das suas mãos ou a lavagem do seu corpo? Por quê? Como estão as suas vestes? Qual é a vestimenta de justiça? A palavra nos mostra que Deus nos deu uma vestimenta de justiça. Existem dois tipos de vestimenta das quais a Bíblia fala. A primeira são trapos de imundícia. Em Isaías 64:6 nós lemos: ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro, todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Há pessoas que estão trajadas de trapos, de andrajos, sujos, rasgados, amarrotados, imundos. A natureza da roupa que vestimos, podemos dizer, todos quantos nascem estamos vestidos nestes trapos sujos, impuros. Deus está comparando um tipo de justiça com trapos de imundícia. É Ele quem compara. Por um lado está a justiça, vestes de justiça. Por outro lado nós temos trapos de imundícia. Vamos considerar alguns fatos. Primeiro, todos os pecadores impenitentes estão assim. Todos quantos nasceram, já diz Davi, em pecado me concebeu minha mãe. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Já nascemos nesta situação. Em segundo lugar, só pelo arrependimento, só pelo encontro com Cristo, essas vestes imundas são trocadas pelas vestes de justiça. Boa notícia. Amém? Nossas vestes com as quais nascemos, marcados no pecado, elas podem ser trocadas. O segundo tipo de vestimenta da qual fala a Bíblia é a vestimenta de linho fino. Apocalipse 19, 7 e 8. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Diga, a noiva já está preparada. Quando é que a noiva está preparada? Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. É deste texto aqui que estamos tirando o nosso tema nesta tarde. Linho fino. O que é o linho fino? São os atos
de justiça. Quando demos nossas vidas a Jesus, quando nascemos de novo, quando viemos a Jesus e reconhecemos o nosso pecado, a semente viva foi plantada dentro de nós, o Espírito Santo incubou esta semente, e dentro de nós nasceu um filho para Deus. O Espírito Santo removeu estes andrajos, removeu estes trapos, e cobriu-nos, e vestiu-nos com esta veste de justiça, que a Bíblia compara a linho fino e resplandecente. Aleluia! Fomos vestidos de justiça. Glória a Deus por isso. O que é a vestimenta de justiça? Falar de vestimenta de justiça é falar do linho fino, puro e branco. Você precisa cuidar de sua vestimenta de justiça. Diga, eu preciso cuidar da vestimenta de justiça que me foi dada. Vejamos o que diz Apocalipse 16, verso 5. Eis que venho como vem o assaltante, como vem o ladrão. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta em público. Note bem aqui, querido. Se você não mantiver a sua vestimenta limpa, pura, quando ele vier no arrebatamento, você estará nu. Sua vergonha será exposta. É disso que fala o texto. Por isso podemos conservar as nossas vestes. Preparadas, prontas, isto é, limpas, puras, lavadas, alvejadas. E essa expressão, conserva suas vestes preparadas, quer dizer que nós precisamos manter o que recebemos, não permitir que essas vestes sejam rasgadas, sejam amarrotadas, sejam sujas e se tornem imundas, porque se isso acontecer, seremos expostos no arrebatamento, conservados nus. E o que isso significa? Primeiro, conservar a sua vestimenta é assegurar-se, primeiro, de não perdê-la. Segundo, de não removê-la. Nós podemos perder as vestes ao longo do caminho, pela nossa rebelião, pelo nosso pecado, pelo nosso descuido. E nós mesmos podemos removê-la. Há uns que dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas quantas vezes já estivemos com pessoas que profetizavam, que pregavam, que pareciam tão santos e que se tornaram até ateus, que se tornaram muçulmanos, jogaram fora a veste de justiça. Em segundo lugar, é certificar-se de que ela esteja em boa forma, que não esteja esfarrapada, que não esteja suja, que não esteja imunda. Agora, de quem fala o texto? Primeiro, do desviado, do apóstata, aquele que remove a veste, aquele que abandona Cristo, que abandona a sua igreja, aquele que volta ao mundo, aquele que um dia conheceu a verdade, que andou nos caminhos do Senhor, mas ele abandonou a fé e voltou-se para o mundo. Esse perdeu a vida totalmente. Nós nos vestimos de Cristo. Fomos revestidos de Cristo. Essa expressão revestir é usada como vestimento. Ele nos vestiu com a própria vida de Cristo. E aquele que se aparta dos caminhos, como que joga fora a sua roupa. E ele perde naturalmente a Cristo. Ele perde a vestimenta, tira a sua roupa. Ele perde ao próprio Cristo.
Em segundo lugar, se refere a crentes, que embora não tenham saído da igreja, existem pecados não confessados, e pecado não confessado é pecado não perdoado. Pode estar na igreja, pode estar praticando alguma coisa, pregando, cantando, dirigindo uma célula, mas estão guardando pecados em sua vida. Estão agasalhando, acariciando certos hábitos pecaminosos, certas atitudes pecaminosas. Precisamos de ter cuidado, porque se o crente se desvia dos caminhos do Senhor, sua vestimenta é rasgada. Se vivemos no pecado, sua vestimenta é rasgada. E queridos, quando nós começamos a refletir sobre santidade, sobre vida sem pecado, nós não podemos pensar naqueles pecados escabrosos. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, já está cometendo pecado. O pecado não é sempre o que eu faço, mas é também o que eu deixei de fazer. O pecado pode ser uma atitude no pensamento, no sentimento. E nós precisamos entender que a palavra está dizendo que não será arrebatado. Tanto aquele que jogou fora suas vestes, como aquele que contaminou as vestes. Tem as vestes sujas, tem as vestes imundas, tem as vestes impuras. Quem não conserva as suas vestes, mancham a justiça de Cristo. Aquela justiça que um dia foi colocada sobre si no ato do novo nascimento. É manchada. Seus mantos tornaram-se rasgados, sujos, outra vez. A nudez é exposta e a vergonha se faz presente. Nós vamos analisar agora, é a vestimenta de justiça importante para o arrebatamento? Manter essa justiça de Cristo, manter essa vestimenta de linho fino, manter essa pureza, essa limpeza, é importante para o arrebatamento? Claro, é condição para o arrebatamento manter as nossas vestes limpas. Exigência para o arrebatamento. Possuir as vestes de justiça. Não apenas possuir, mas em segundo lugar, conservá-la santa, branca e limpa. Gosto de dizer que a coisa mais importante na vida não é como se começa, é como se termina. Por isso, repetidamente, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu não posso descansar na vitória de ontem. A vitória de ontem deve apenas ser uma força que me move para vencer cada dia, momento após momento. Então é muito importante considerarmos isto. Em primeiro lugar, sem vestimenta de justiça não é possível ser parte do arrebatamento. Sem esta vestimenta de justiça, ninguém pode ser arrebatado. Leiamos o que diz Jesus, em Mateus capítulo 22. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava vestes nupciais. E indagou-lhe: amigo, como adentraste este recinto sem vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados e poucos são escolhidos. A partir deste texto, nós vemos como Deus, o Pai, fará com que a
posse da vestimenta de justiça seja um pré-requisito para estar nas bodas do Cordeiro. Ninguém estará nas bodas do Cordeiro sem as vestes próprias, sem as vestes de justiça, limpas, puras, alvas, como linho fino. Em segundo lugar, se a vestimenta da justiça que nós recebemos no ato da conversão, ela estiver suja, manchada ou imunda, também você não poderá fazer parte do arrebatamento. É aqui onde muitos se iludem. Temos 2 textos que queremos considerar. O primeiro em Efésios 5, 27, que faz parte do nosso decreto. Cristo amou a igreja para apresentá-la a si mesmo como igreja, juntamente comigo, gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Esta é a noiva. A noiva que Cristo vai arrebatar é esta. Não é quem é membro da igreja. Não é quem se chama cristão. A noiva que vai participar das bodas é essa que se tornou gloriosa, que se tornou santa, que se tornou sem mancha, que se tornou sem ruga ou qualquer outra imperfeição, que se tornou inculpável, que se expôs à ação do Espírito Santo e da palavra para ter o caráter santo de Jesus formado nela. E em Apocalipse capítulo 9, 19, 8 e 9. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurados que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. Note que ter estas vestes limpas precede o ser chamado às bodas e à ceia do Cordeiro. A partir destas 2 escrituras, nós vemos para que seja parte do arrebatamento. Deus espera que as vestes de justiça estejam sobre nós, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas devem estar santas, limpas, brancas, o estado exato de quando nos rendemos a Jesus Cristo. Não é que quando Jesus fala à igreja de Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quando nós temos aquela real experiência de conversão com Jesus, há algo tão profundo que ocorre em nós, não é verdade? Aquele gozo, aquele amor intenso, naquele exato momento, há uma transformação dentro de nós. Há uma operação miraculosa do Espírito que arranca as vestes imundas e nos dá aquelas vestes espirituais de justiça. Mas depois nós vamos andando no dia a dia, e é aqui onde corre o risco de negligenciarmos a manutenção destas vestes. Daí porque o discipulado contínuo é necessário para nos manter num crescimento de um degrau de glória ao outro, até que nos conformemos com a imagem do Senhor Jesus. O que poderá tornar a vestimenta de justiça marcada, manchada, enrugada e contaminada, suja e imunda? O quê? O quê? Com certeza você já pode imaginar. Vamos raciocinar. Primeiro, estávamos em trapos imundos antes de nos rendermos a Cristo. Nossos atos de justiça eram como trapos de imundícia. Em segundo lugar, ao abraçarmos Jesus, Ele veio, lavou todos os nossos pecados,
toda imundície foi removida de nós pela obra do Espírito Santo e da palavra, recriando o nosso espírito, lavando-nos, separando-nos, santificando-nos. Santificação, separação. Já pregamos aqui, mas vamos repetir, porque essas verdades têm que estar entranhadas dentro de nós. No ato da conversão, somos separados para Deus. É uma santificação posicional. Mas existe uma santificação que é prática, é o trazer para a minha conduta, para a minha vida, os valores do reino de Deus, as marcas da santidade de Jesus nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas decisões. Paulo expressa isso muito bem ao falar do fruto do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. A vida do Espírito manifesta em nós. Em terceiro lugar, ele tirou o trapo imundo e nos deu uma roupa espiritual de linho fino de justiça. Vamos olhar para dois casos. Primeiro, Adão e Eva. Em Gênesis 3:21, todos conhecem a história. Adão e Eva pecaram. Quando ouviram a voz de Deus, fugiram. Perceberam que eles estavam nus, vestiram-se com o que eles tinham à mão. Mas Deus chega e diz o verso 21, fez Yahvé Deus túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. O que ocorreu com Adão e Eva? Seu pecado expôs a sua nudez. O mesmo que ocorre conosco. O nosso pecado expõe a nossa nudez. Ela vem com o sentimento de culpa. Sentimos-nos culpados, sentimos despidos, sentimos envergonhados. Quando alguém é apanhado em falta, como se sente? Sente-se nu. Sente vergonha. Foi o que aconteceu com Adão. Mas Deus vem e imola um animal, supostamente um cordeiro, e toma a pele desse animal, ou desses animais, e cobre Adão, e cobre Eva, cobre a sua nudez. Isto aqui é apenas uma figura, é um tipo. Tipo de quê? Por este ato, Deus aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Aquele que cobriria nossa nudez com o seu manto de justiça, que é o sangue vertido na cruz do Calvário. Sim, nós nascemos em pecado, nossa nudez está exposta, a vergonha está em nós. Mas, assim como Deus lá no Éden cobre a nudez de Adão e Eva, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cobre o nosso pecado. Sangue nos purifica de todo pecado. Outro caso que temos que fala de vestes na Bíblia é Josué, o sumo sacerdote. Muito interessante este texto, porque se Adão está em pecado e Deus vem cobri-lo, aqui está o sumo sacerdote, diríamos um crente. Diz a palavra em Zacarias 3, versículo 1. Logo em seguida, Deus me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé, em frente ao anjo de Yahvé, o Senhor. E Satanás, o adversário, estava à direita de Josué para acusá-lo. A Bíblia diz que o diabo é o nosso acusador. Ele nos acusa dia e noite. E, queridos, se tem razão para a sua acusação, ai de nós. Verso 2 declara, mas o anjo do Senhor ordenou a Satanás, que Yahvé te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te condene. Ora, deste homem, não parece um pedaço de lenha, meio queimada, recém-saído do fogo? Ora,
Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado e te vesti com roupas de grande nobreza. Há várias coisas a considerarmos neste texto. Vamos ver uma sequência. Primeiro, Satanás tinha o direito legal de acusar a Josué. Por quê? Porque ele estava trajado de vestes imundas. Havia pecado em sua vida. Por isso o Senhor diz: tirei o pecado, perdoei o pecado. Assim, queridos, quando nós temos pecado em nossa vida, qualquer tipo de pecado, Satanás tem direito legal de nos acusar. Como neste caso, ele acusava. Segundo, foi necessário que Deus repreendesse a Satanás por Josué. Josué não tinha autoridade para repreender. Nós não temos autoridade de enfrentar a Satanás se nós vivemos em comunhão com Satanás. Se eu vivo no pecado, como posso resistir? Alô? Não tem como. Eu não posso ir libertar alguém se eu estou amarrado. Alguém está em adultério. Como vai ajudar o outro? E às vezes, queridos, nós temos conceitos totalmente pecaminosos. Então, na sequência, em terceiro lugar, Deus pediu que fosse removida a roupa suja. Tira essa roupa de Josué, tira essa roupa suja. E já sabemos que aquela roupa suja tinha a ver com o pecado. Por quê? Por causa do quarto passo. Deus disse a Josué: os teus pecados foram perdoados. Amém? Então é porque havia pecado. É o pecado que suja a nossa roupa, queridos. É o pecado que nos mancha. E depois disto, vem o próximo passo. Deus o veste de linho fino. Deus troca as vestes, aleluia. Deus sempre está pronto para vir em nosso socorro e trocar as nossas vestes. A partir destes dois casos, nós podemos ver que é o pecado que pode fazer com que um crente fique sem roupa ou fique com a sua roupa suja, amarrotada, imunda. Perguntas. Primeiro, o que as manchas são em sua própria roupa? Segundo, como você suja a sua roupa, uma vez que foi Cristo quem comprou esta roupa e quem a deu? Terceiro, é a mancha da lascívia, da sensualidade, a mancha do mundanismo, a mancha da desobediência a Deus, a mancha de roupas imorais, outras manchas que você tem em sua própria roupa. Que manchas hoje? Que o Espírito Santo nos ajude a sondar hoje. Senhor, como estão as minhas vestes? Mostra-me. E quando as vestes são alvas, qualquer mancha aparece. Qualquer mancha aparece. Quando você tem um piso branco na cozinha, uau! Mas quanto mais nos aproximamos de Deus, mais sensíveis somos para identificar o que não agrada a Deus. O que temos que fazer? Lave sua vestimenta de justiça. Lave sua vestimenta de justiça. Como crentes, primeiro, não devemos cometer pecados, é claro. Mas caso ocorra, queridos, quando nós pecamos, nós estamos despertando a ira de Deus contra nós. Não devemos deliberadamente cometer o pecado. Qualquer pecado que nós cometemos, ainda que inconscientemente, vai manchar a nossa veste. Por isso é que o salmista diz: expurga-me tu das faltas que me são ocultas.
Senhor, aquilo que eu sei, quero te confessar, mas o que eu não sei, traz à minha mente. Por isso é muito saudável, queridos, a cada dia fazermos um exame de consciência, voltar no dia, como foi o meu dia, o que eu falei, o que eu deixei de fazer, para que se houver qualquer coisa, nós possamos imediatamente confessar. Será uma mancha para a nossa veste nupcial, qualquer tipo de pecado. Por isso, a veste deve ser lavada. Bill Bright, ele tem uma maneira muito interessante de expor, quando ele diz que devemos ser cheios do Espírito Santo momento após momento. E se eu sou cheio do Espírito momento após momento, isso quer dizer que eu vou conservar as minhas roupas limpas. Ele fala da respiração espiritual, que nós inalamos pela comunhão, exalamos pela confissão. Quando nós exalamos o ar, estamos expulsando gás carbônico. E quando inalamos, estamos recebendo oxigênio. É uma limpeza que nós estamos em constante purificação. Inalamos o ar puro, exalamos o gás. É assim que devemos andar diante de Deus. Inalamos pela comunhão com Deus. Sua presença, esta é uma forma de limpar as nossas vestes. E exalamos pela confissão do pecado. É uma forma de limpar, de viver assim, em espírito, não armazenar nada que desagrada a Deus. As pessoas de Apocalipse 7, 9 a 14, que lemos, que serão arrebatadas, têm uma coisa em comum. Foi nosso texto inicial. O que é que elas têm em comum? Lavaram as suas vestes e as branquearam. Vamos ler isso? É parte do texto. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ali estão pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações, de todas as eras. Elas podem ser diferentes, terem recebido a Cristo em épocas diferentes, mas há algo comum. A todas elas lavaram as suas vestes, elas branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E o verso 14 é muito interessante. Ele lhes respondi, ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram, eles lavaram. Diga, Deus me dá as vestes, mas eu tenho que lavá-las. Eu tenho que conservá-las. E as alvejaram no sangue do Cordeiro. Todos quantos foram arrebatados. Está falando daqueles arrebatados. Vejam a marca que encontramos em todos eles. Primeiro, lavaram as suas vestes. Se eles lavaram as vestes, é porque as vestes se sujaram. Correto? Eu lavo o que se suja. Se eles lavaram as suas vestes, eles tiveram na caminhada cristã experiência de sujar as vestes. Isto é, de pecar, de transgredir, de falhar, de errar o alvo. Em algum período houve uma mancha. Mas em segundo lugar, eles alvejaram as suas vestes. Alvejar significa o quê? Que eles continuaram a lavagem até remover toda sombra de mancha, alvejar. E eu volto à experiência de lavar as mãos. Não é lavar por cima, não é fazer de conta, é lavar bem. Não é passar um sabãozinho, uma aguazinha. Não, eles alvejaram. Lavaram e alvejaram, perseveraram, lavando, limpando, não deixando qualquer sombra de mancha. Às vezes tem uma mancha grande, você lava, mas ainda fica aquela marcazinha, você diz, deixa para lá. Ninguém vai ver. Não, meu filho, a veste é branca de linho, não dá. Qualquer marcazinha vai ficar à mostra. Qualquer marcazinha vai ficar à mostra. Eles lavaram as vestes. Onde?
no sangue do Cordeiro. E quando nós falamos do sangue do Cordeiro, nós falamos de confissão, queridos. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, diz João, enganamos a nós mesmos e a sua verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O sangue nos purifica. Todas essas ações, digam, foram práticas deliberadas. Não foi por acidente, não, ei! Diga ao seu vizinho, a lavagem não é por acidente. É uma ação deliberada, queridos. Para eu viver em santidade, eu tenho que deliberadamente dizer, vou viver em santidade, vou servir a Deus, vou ser honesto, não vou mentir, vou ser puro, vou ser santo, não vou aceitar pensamentos negativos na minha mente, não vou aceitar dedo em riste, não vou ter uma língua comprida falando mal de ninguém, não vou julgar as pessoas, é uma decisão. Não vou ter mágoa, não vou caluniar, não vou me vingar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me santificar. É ação deliberada. Queridos, a carne não se converteu. Então, se você não impuser a força do seu espírito, você não vai ser arrebatado. Porque vamos ser encontrados nus e em vergonha, com vestes manchadas por qualquer forma de pecado. Impressiona-me o nível de cristianismo que anda por aí, santo Deus. Ai, basta ver o que o povo publica nas mídias sociais. Basta ver o modo como servos de Deus, até pastores, tratam as pessoas. Com cada adjetivo. Ou você que vai lá e curte, não curta o que não presta. Não publique o que não presta. Não compartilhe o que não edifica. Diga, manter as vestes limpas é uma ação deliberada. Apocalipse 7, 14, resume o que está em Apocalipse 19, 7 e 8. Voltemos a ler. Leia comigo, por favor. Alegremo-nos, exultemos e demos a glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Aleluia. Lavar sua roupa é tornar-se pronto para o arrebatamento. Amém? Como lavar sua vestimenta? Como? O que eu faço? Simples, meu amado, pelo arrependimento. Pelo arrependimento. Se o que mancha minha roupa é o pecado, o que remove a mancha é o arrependimento e a confissão do pecado. Nós temos que ler cada dia, temos que orar cada dia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se em mim algum caminho mau. Revela-me este caminho. Põe o teu dedo naquilo que está errado. Traz à tona o que está escondido. Sensibiliza a minha consciência. Tira o véu dos meus olhos. Tira a caliosidade da minha consciência. Ó Deus, pelo poder do teu Espírito em mim, traz à minha memória, traz à minha mente pecados não confessados, para que deles eu me arrependa e os confesse e os abandone. Derek Prince conta uma vez que ele estava orando e Deus disse: Derek, os pecados que você não confessar, um dia serão confessados publicamente. Para vergonha. E ele começou a examinar a sua vida. Que não venhamos a ser envergonhados. Amados, selecionamos aqui, nas cartas de Jesus, as igrejas da Ásia.
Palavras para a igreja. Palavras de Jesus dirigidas à igreja. Talvez quando pensamos arrependimento, alguns pensam arrependimento é para eu me entregar a Jesus, meu filho. Nós nos arrependemos quando chegamos a Jesus do pecado que é a nossa vida. Mas existe a prática dos pecados no plural, atos de transgressão. Antes a nossa vida era um pecado só, filhos da ira, filhos do diabo. Mas depois que chegamos a Cristo, as práticas pecaminosas, todas elas, um pecado é uma dívida. Se você tiver 50 dívidas, não adianta você ir pagar uma delas. As 49 vão bater na sua porta. Sim ou não? Por que muitas vezes a vida está amarrada? É um pecado não confessado. Porque um pecado não confessado, Satanás encontra uma legalidade ali. E às vezes, mas por quê? Por quê? Peça a Deus para revelar onde está o nó. Por que eu não prospero? Volte atrás. O que lá atrás não foi confessado? O que lá atrás não foi reparado? Por isso temos que pedir o Espírito Santo para nos sondar. Para ir a cada um e confessar e pedir perdão a Deus. Pastor César conta como, uma vez que ele estava orando, Deus mostrou que havia um teto na vida dele, quando jovem, deixou que uma senhora que lia mãos, impusesse mãos sobre ele. E disse assim, pense, faça uma imagem de Deus. E ele disse, mas Senhor, eu pensei em Deus. Não, naquela hora foi posto um teto na sua vida, pela imposição de mãos daquela feiticeira. Ele achou que aquilo não tinha nada. Aí ele se arrepende, confessa, e aquele teto foi quebrado em sua vida. E ele começa a fluir numa nova dimensão no mundo espiritual. Amém? Amém? Vamos ler estes textos. Apocalipse 2:5. Jesus lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tirarei o teu castiçal. Arrepende-te. Não irás ao arrebatamento, se as vestes não forem limpas. Apocalipse 2:16. Arrepende-te, pois. Quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3:19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Preparemo-nos para o arrebatamento, cuidando das vestes de justiça que nos foram dadas. E sugerimos algumas ações. Você quer fazer parte do arrebatamento? Primeiro, faça todos os esforços para atender às advertências de Jesus Cristo. Leia os evangelhos, viva os evangelhos, leia e releia as palavras de Jesus. Obedeça ao que Jesus fala, incorpore aos hábitos, olhe o sermão da montanha, olhe as epístolas, olhe a carta de Tiago, leia os provérbios, todos falam de conduta, tantos princípios. Vamos, queridos, atender ao que ele fala. Segundo, esteja atento, preste atenção ao que está acontecendo ao redor do mundo e veja se correspondem ao que dizem as Escrituras. Veja o que está ocorrendo. Jesus Cristo está às portas. Preparemo-nos para a sua vinda. Seja cheio do Espírito Santo e viva no Espírito o tempo todo. É esse o conselho de Paulo. Andai em Espírito e jamais satisfareis os desejos
da carne, as inclinações, as concupiscências da carne. Jejue, consagre-se, fuja do pecado, fuja do mundanismo e corra para a presença de Deus para viver diante dEle. E o Espírito Santo nos ajudará a lavar as nossas vestes pela confissão, a lavar as nossas vestes pela adoração genuína, a lavar as nossas vestes por andar no Espírito, andar na presença de Deus. Curve a sua cabeça, por favor. Se você não teve essa experiência de vestes trocadas, você não se entregou a Jesus, você ainda está com trapos imundos. Mas nesta hora você tem a oportunidade de dizer: Senhor Jesus, eu escancaro a porta da minha vida e te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Faz de mim a pessoa que tu queres que eu seja. Agora, meu amado, você nasceu de novo, você recebeu essa veste de justiça. Mas o que é que ao longo do caminho manchou a veste? Vamos tomar um tempo para sondar o coração. Converse com o Espírito Santo. Ele é a luz de Deus em nós. Diga: Espírito Santo, projeta no mais profundo do meu ser a tua luz devastadora. Eu oro como salmista: sonda-me. Tu conheces o meu coração. Traz à minha mente todo e qualquer pecado que eu não te confessei, do qual eu não me arrependi. Não quero perder o arrebatamento. Não quero ofender a tua santidade. Quero ser puro. Prepara-me. Espírito Santo, eu me deixo trabalhar por ti. Tome tempo para falar com Ele. Vem, Espírito Santo. Você que nos ouve pelo vídeo, o Espírito de Yahvé está aí. Se você não se entregou a Jesus, esta é a sua hora. Ele vai remover as vestes imundas e lhe dar a veste de justiça. Se você é um crente, peça ao Espírito Santo para vir revelar, trazer à tona a memória todo e qualquer pecado, atitude, hábito, sentimento, pensamento que deve ser abandonado. Santo Espírito, traz-nos um batismo de santificação. Ó Cristo, outra vez nos colocamos sob o sangue. Desça o teu sangue outra vez sobre nós. Lava-nos, purifica-nos, santifica-nos. Que o Deus de paz nos santifique em tudo. Nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Aleluia!